Você está precisando de fazer um fundo musical aí na sua igreja e não está conseguindo? Está faltando inspiração? Não está conseguindo acertar na música? Será que tem uma harmonia, uma melodia certa? Ou será que existe uma técnica para isso? Hoje nós vamos falar sobre como criar um fundo musical perfeito para pregações aí na sua igreja utilizando o seu teclado. Eu sou Bruno Teixeira e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você, tecladista ou produtor musical. E eu vou te passar nesse vídeo 4 passos que vão te ajudar a subir o nível para poder fazer seus fundos musicais aí nas pregações da sua igreja. E a primeira coisa que você tem que entender é que fundo musical, ele é um complemento. Ele não é o principal, ele não está ali para poder roubar a cena, e sim para poder dar apoio ao pregador. Por isso, mantenha constante atenção no volume que está o seu fundo musical, para que ele não roube a cena e, com isso, passe a deixar as pessoas mais desatentas, ao invés de prestar atenção no que o pregador está querendo passar através de sua mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui de quando o volume do seu fundo musical está muito mais alto do que a voz aí do pregador, e isso pode ficar muito ruim. Então presta atenção nisso aí para você não exagerar no volume do seu teclado na hora de fazer um fundo musical. Acompanhe este exemplo. Estou querendo fazer um fundo musical, só que o volume do teclado está um pouco alto e a voz está um pouco baixa. Então você percebeu que isso é uma das principais causas do seu fundo musical ficar ruim? O seu volume está muito alto. Então você tem que prestar mais atenção no volume do seu teclado para que isso não possa atrapalhar a pregação de quem está tentando passar ali uma mensagem na sua igreja. O segundo passo para você não errar mais o seu fundo musical é fazer acordes simples, não realizar acordes complexos, melodias complexas. Tem gente que na hora de fazer um fundo musical quer tocar jazz, quer tocar blues. Não tem como, porque na hora de você tocar o fundo musical, você tem que fazer acordes suaves, acordes mais melódicos e acordes que tenham uma melodia acolhedora e mais humanizada. Então, acordes complexos com extensões de acordes, 11ª, 13ª, não vai ficar legal. Use sempre acordes mais simples. Por exemplo, eu vou usar aqui uma progressão Sol, Mi menor, Dó e Ré, com acordes simplificados que eu posso usar até 2 notas apenas na minha mão direita e vai ficar muito legal. Preste atenção. Repare como é suave, como é tranquilo. Agora imagine se eu estivesse fazendo essa mesma progressão com acordes um pouco mais complexos. Veja só como que ficaria estranho. Repare que fica muito carregado, fica muito poluído. Então, fundo musical, lembre-se sempre, menos é mais. E se você está gostando desse conteúdo, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, aproveite e nos ajude também. Clique aí embaixo, já se inscreve agora, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e também comente aí o que você achou desse vídeo. E o terceiro passo, e muito importante, é você prestar atenção no que está sendo falado. Porque de acordo com o que for falado, você pode usar acordes que trazem uma textura, que trazem um sentimento, que se identifica mais com a palavra que está sendo falada, e aí você pode criar uma dinâmica e uma atmosfera muito melhor aí para o seu fundo musical. Por exemplo, se o pregador está falando algo que seja mais triste, mais melódico, está contando uma história e naquele momento daquela história você percebe que há ali uma tristeza, você vai utilizar acordes menores. Eu usei aqui Mi menor, Lá menor e Si menor. Esses acordes menores, ele tem essa característica de trazer essa sonoridade mais triste.
e dar um pouco aí mais de melancolia ao seu fundo musical. Porém, quando você observar que o pregador ele está conduzindo uma história para uma situação de vitória, de alegria e de recompensa, você pode usar os acordes maiores e utilizar inclusive volumes aumentados neste momento. Por exemplo, ele está contando uma história de uma ovelha que se perdeu e aí ele vai à procura dessa ovelha. Ele não acha a ovelha, mas continua procurando, não desiste dessa ovelha. Em um determinado momento, ele olha para um canto e aí ele encontra. E aí ele fica muito feliz porque ele encontrou essa ovelha. Então perceba que os acordes fazem muita diferença no momento de você fazer o seu fundo musical. Se o tipo de acorde é menor, se o tipo de acorde ele é maior, a intensidade que você toca esse acorde, se você toca mais baixo com um acorde menor para soar aquela melodia mais melancólica, e no momento de êxtase você vai tocar acordes maiores, progressões de acordes maiores, com volume um pouco maior e prestando sempre atenção à hora também de recuar aí no seu volume, como disse, para você não virar a estrela do momento, porque a estrela não é você, menos é mais, lembre-se sempre disso. E o quarto passo, uma dica matadora para você fazer aí fundos musicais perfeitos para a pregação, é utilizar o piano com pad, famoso piano com pad. Algumas dicas eu vou te passar para você não errar mais na hora de utilizar piano com pad. A primeira dica é não usar o pad nessa região que é um pouco mais aguda, porque pode embolar. Mesmo que você saiba utilizar o pedal de sustain com bastante técnica, pode embolar. Então eu te aconselho, na hora de você estar configurando o seu timbre, você cortar o pad, fazer aí um corte do pad ou do strings nessa região mais aguda do teclado. O pad ele serve apenas para uma sustentação que envolve o momento ali da pregação. Então você não deve abusar de melodias com pad, principalmente no agudo, na região aguda aí do seu teclado. Então você vai splitar o seu teclado, que é dividir o seu teclado, colocando o pad apenas na região mais grave. Por exemplo, repare que se eu for tocar na região aguda, vai embolar. Repare que tem um strings que está sobressaindo e começa a embolar. Então não utilize o pad aqui nessa região. Utilize sempre na região mais grave do seu teclado. Pads e strings são uma ótima pedida para poder fazer fundo musical, mas é preciso tomar muito cuidado com eles para não ficar enjoativo e também para não embolar demais. Lembre-se sempre de controlar o volume do pad para que o piano também esteja sobressaindo um pouco mais para esse pad, porque o piano vai fazer a melodia e o pad vai fazer apenas a sustentação. E a última dica que eu vou deixar aqui para você, muito importante e super poderosa essa dica, não faça melodia de música no seu fundo musical. Por quê? Você vai atrapalhar muito o pregador e você vai tirar também a atenção daquelas pessoas que estão ali para escutar a pregação. Vou dar um exemplo. O pregador está fazendo uma pregação e você está fazendo um fundo musical desse jeito. Então não faça a melodia da música, porque você vai tirar totalmente a concentração de quem está ali para poder escutar a pregação. Faça acordes simples, acordes aveludados, com menos notas possíveis. O seu fundo musical vai ficar muito mais simples e vai ficar
muito mais encaixado ali na pregação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês como que eu faria esse tipo de fundo musical. E não necessariamente você precisa de fazer a música que você quer que o pregador cante depois. Você pode simplesmente segurar em um acorde e sustentar aquele acorde por mais tempo, por mais compassos. Por exemplo, veja que o fundo ele fica muito mais envolvente e torna muito mais fácil a concentração de quem está querendo prestar atenção lá na pregação. Então não se esqueça, fundo musical menos é mais. O simples é mais bonito. Se você gostou desse vídeo, aproveite agora e já se inscreve aí no canal. Deixa o seu like, porque toda semana eu tenho conteúdo interessante aí como esse para você que é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva já!